Você tem projetos sociais? Como que é a tua vida hoje? Porque hoje você está em outro patamar, né, Thaís? Começou lá, graças a Deus. Eu não queria espalhar, mas tudo bem. Parece que estão falando que você está com a fama aí, viu? É que é o Graças seguinte, a Deus. eu até falo eu sempre falo isso com as minhas filhas, né? E até com a minha esposa, porque a gente tem a nossa realidade é muito parecida. Eu sempre falo que o pouco que a gente tem é o muito que a gente nem imaginava que a gente poderia ter um dia. Sabe como que é? Falou tudo, Então a sei. gente tem que dar valor a cada coisa. Só o fato de hoje, eu sempre falo isso, só o fato de hoje eu não precisar estar nos faróis da vida, vendendo bala, ou limpando vidros, ou por aí na Cracolândia, ou morando embaixo de um viaduto, ou morando na rua, em situação de rua, isso para mim já é uma grande vitória, né? Porque eu vim de uma família que teve várias histórias parecidas assim, dessa forma. E hoje eu poder ser respeitado nos lugares, eu poder ter condição de ter um teto sobre a cabeça das minhas filhas, isso para mim já é uma grande vitória, isso já é um troféu para mim. Porque de criança não tinha certeza, né? A gente nunca tem. Nunca A gente tem. nunca tem. Eu já vi, você sabe muito bem disso. A gente, às vezes, está num velório, a criança está brincando. Exatamente. Ela não tem noção da real. Não tem. Você vai crescendo, você vai se ligando nas dificuldades, né? Então, hoje eu dou muito mais valor por coisas que a minha mãe me falava e que os adultos queriam me ensinar. Eu achava que era tudo um bando de atrasado, quadrado. Ah, deixa eu zoar aqui, cara. Mas hoje eu sei o quanto eles estavam certos. Aliás, o quanto eles estão certos. Hoje você se depara, assim, que eu tenho a mesma percepção que você. Eu falando coisas que minha mãe falava, Sim, por sem exemplo. dúvida. Você se sente o quê? O velho chato? O que você se sente nesse momento? Eu me sinto o experiente, né? Porque eu achava que ele também era velho chato. Era uma velha chata. Falando um monte de coisa. Mas era a experiência dela falando, né? E como eu era, você sabe, o adolescente ele é quase indestrutível. Exatamente. Ele não está nem E aí. seus filhos têm quantos anos? 9, Certo. 19 e 27. Caraca, idades totalmente. Eu acho que mais o de 9 agora que tá dando... De 9. Ah. Só mulheres. Ih, arrebentou. E eu tenho orgulho disso. É lógico. Eu não tenho essa parada de, queria ter um menino. Não tem esse negócio comigo. Sabe, poderia ser legal se eu tivesse um garotão para fazer as coisas que eu faço, ou ele escolher o caminho dele que ele quisesse, e o pessoal falasse, nossa, é a cara do Taíde. Mas Deus permitiu que eu tivesse 3 filhas maravilhosas. E para mim isso é importante. E elas se interessam pela carreira artística? O que elas estão pensando da vida? Elas gostam da carreira do pai, da profissão, que escolheu o pai, porque a gente não escolhe, né? Exato. Quando é assim. Elas gostam, mas eu não faço nenhuma questão que elas sigam o meu caminho. Eu faço questão que elas sigam o caminho delas, que elas escolham o que elas querem ser. Mas e se sendo ela chegar felizes. e falar assim, pai, eu quero ser, sei lá, cantora. Qual o problema? Porque a vida dela. Apoia? Amanhã ou depois eu não estarei mais aqui. E aí? Ela vai viver para sempre com aquele negócio, com aquele peso nas costas. Puxa, fiz o que o meu pai queria e agora eu não sei para onde ir. Não, ela tem que escolher, elas têm que escolher o caminho que elas querem Você seguir. me parece um cara que passa bastante a realidade para os filhos, Sim, né? bastante realidade. E como que elas retribuem isso? Como que elas encaram isso? Às vezes parece que elas ficam meio incrédulas assim, sem esperar, sem pensar, poxa, eu não pensei que ele ia falar uma coisa dessa para mim, né? A gente outro dia estava em casa e aí a gente entende que é coisa de criança, mas aí chegou um material lá em casa. Aí chegou esse material, ela olhou e falou assim: mas eu achava que fosse diferente. Fez uma cara meio que não tinha gostado muito. Falei, filha, na minha época a gente não tinha nem celular e nem condições de pensar em ter isso que você tem. Então você tem que dar valor a isso, mesmo que você não goste, sabe? A gente não podia nem falar, né? Falar que não gostou. Não. Então a gente tem, eu tento também não ser aquele, como posso dizer, aquele algoz, sabe? Aquele cara chato. Não, nada disso. Eu sempre tento passar com paciência para elas. E se por acaso você fala, olha minha filha, você vai, faz o que você quiser e tal, e ela quebra a cara, e ela volta para você, qual que é a tua... A vida tem que ensinar dessa forma, né? A vida tem... Eu sempre digo uma coisa que eu sempre repito na minha casa. Um dia não estarei mais aqui. Nem eu e nem minha esposa, nós estaremos mais aqui. E aí? Como que vão se virar? Tem que saber como se virar. Sim, né? exatamente. Pode curtir a tristeza, pode curtir o adeus, tal, mas vai chegar uma hora que vai
ter que secar as lágrimas com as e pernas, seguir próprias adiante. pernas, e aí? É isso que eu passo para elas. Não achar que eu vou ficar para sempre, porque isso não vai acontecer, mas a gente poder curtir o melhor que a gente pode curtir. Eu Juntos. gostaria de ter tido pai e mãe juntos, na mesma casa, me criando até os meus 18, 19, 20 anos, até agora. Você não mas eu teve? não tive. Eu não tive. Então, eu gostaria que elas, pelo menos, tivessem um pai presente. E isso elas têm.